The countdown begins. Every moment counts. Now, for the believer, it's not where you'll spend eternity. For the believer, it's how you'll spend eternity. The decisions you make today determine where and how you will spend eternity. You will not be judged on what you did. You will be judged in the light of what you were called to do. At the zenith hour, there's no second chance. Whatever we do in this zero time determines how we're going to spend eternity. Life is but a vapor. If you really want to know the truth, every one of us are going to touch people's lives if we just do what we're called to do. This 12-part series will challenge you to confront your motives, making your life count from this moment on as you face your own eternity with great confidence on Judgment Day. Muito bem! Certo, estamos na hora número 6 e sim, hoje vamos falar do céu. Sim! Eu gosto de falar do céu. Na verdade, eu gosto muito de falar do céu. Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Vamos começar aí. E sabe, só para ganharmos tempo, eu quero que você ponha seu marcador em 2 Coríntios capítulo 12. Daqui a pouco vamos para lá. Ponha seu marcador aí, vamos começar em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Bem, enquanto você está encontrando, deixe-me dizer isso. Assim como há um lugar temporário para o incrédulo chamado Hades, que um dia vai mudar de lugar para o lago de fogo, assim também para o crente. Há um lugar para onde os crentes vão, chamado Jerusalém Celestial, que conhecemos como céu e que um dia também vai mudar de lugar. E também vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre muitas coisas nesta hora e será muito empolgante. Então, primeiro, vamos para Hebreus capítulo 12. Eu quero ler do versículo 22. O escritor diz: mas vocês chegaram ao monte Sião, e deixa eu dizer isso. A cidade de Deus está localizada num monte, e vocês lembram disso pelo testemunho de Aforcine, quando ela na verdade foi levada por Jesus ao monte onde a cidade está. Mas vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, a uma inumerável companhia de anjos, a Assembleia Geral e a Igreja dos Primogênitos que estão registrados no céu. A Deus, o juiz de tudo, aos espíritos dos homens justos que foram aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas melhores do que o de Abel. O que é fantástico é que o escritor fala de todos os cidadãos do céu, ele passa por tudo. Paz, está tudo aqui, notaram? Primeiro ele diz que é uma cidade, e vocês notarão daqui a pouco, que não é uma cidadezinha, é uma cidade enorme. Primeiro, deixa eu dizer isso. Outros nomes para o céu são Jerusalém lá de cima, Gálatas 4:26, terceiro céu e paraíso. Mas o escritor aqui passa por todos que vivem nessa cidade. Quem são eles? Primeiro ele diz o Pai. Você viu isso, certo? Vocês chegaram a Deus o Pai, certo? A cidade do Deus vivo. Então ele fala do Senhor Jesus, certo? Veja o verso 24, Jesus o mediador da nova aliança. Então ele fala de uma miríade de anjos. Vocês veem isso aí? E então ele fala da Assembleia Geral. Quem é a Assembleia Geral? Ela é formada pelos santos da aliança do Velho Testamento, certo? E então ele diz que chegaram à Igreja dos Primogênitos. Bem, o primogênito é Jesus Cristo, então a Igreja dos Primogênitos é aquela formada pelos que foram salvos através do sacrifício de Jesus, correto? Então, vocês notam que ele fala do Pai, Jesus, e ele fala dos anjos, certo? Ele fala dos santos do Velho Testamento, a Assembleia Geral, ele fala da Igreja dos Primogênitos, os que morreram em Cristo, que receberam a recompensa. Mas há mais um grupo de pessoas que ele fala aqui. E qual é? Os espíritos dos justos aperfeiçoados. Quem são essas pessoas? Notem que ele não diz os corpos dos justos aperfeiçoados, ou a alma dos justos aperfeiçoados, mas o espírito dos justos aperfeiçoados. Quem são esses? Eu digo quem são, somos nós. Hebreus 4,16 diz: dessa forma nos acheguemos ousadamente ao trono da graça. Podemos ir à sala do trono, não nossas almas, não nossos corpos, mas nossos espíritos. Não é verdade? Se Deus diz para nós na terra, venham com ousadia para o trono da graça, Ele está falando conosco aqui nessa terra. Sabe, muita gente é muito bem conhecida no trono da graça, sabe por quê? Porque vão lá frequentemente através da oração.
Você vai lá pela adoração, vai lá pela oração. Sabe, eu preguei sobre isso numa conferência alguns meses atrás e o pastor ficou tão empolgado. Era uma conferência enorme na região sul. Ele veio e disse, John, sabe, eu fico adorando às vezes e tenho a impressão que tenho relances do trono. Eu disse, você tem? Porque você é um desses espíritos dos justos aperfeiçoados. Porque nós vivemos, nós estamos em Cristo. Desta forma, nós também residimos no céu. Embora nossos corpos estejam aqui, entendem? É muito legal, não é? Lembra que Paulo, falando da igreja, disse, eu estou com vocês em espírito, me alegrando de ver sua boa obra, embora não estivesse lá fisicamente? Deus diz que você pode ir para o trono da graça. Você precisa entender, somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E eu não estou falando de nada demoníaco, eu estou falando de algo bíblico. Deus diz para nós hoje, nesta terra, você pode chegar com ousadia ao trono da graça. Os espíritos dos justos aperfeiçoados, eu e você chegamos lá pela oração. Uau, eu prego para mim e fico feliz. Vocês entendem isso? Então eu quero que você vá comigo para 2 Coríntios capítulo 12 e eu quero te mostrar que o céu é um lugar real. Porque Paulo aqui em 2 Coríntios capítulo 12, começando do versículo 1, ele diz, sem dúvida não é proveitoso que eu me glorie, então eu passarei as visões e revelações do Senhor. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás, seja no corpo eu não sei, ou seja fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, esse tal foi arrebatado ao terceiro céu. E eu conheço este homem, quer no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, como ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras que não se expressam, que não são lícitas a um homem pronunciar. Todos os estudiosos da Bíblia concordam que Paulo está falando dele mesmo aqui. De fato, na Nova Tradução Viva ele diz, eu fui arrebatado ao terceiro céu há 14 anos atrás. Então sabemos com certeza que Paulo está falando dele mesmo. Agora notem que ele disse que foi levado ao terceiro céu, ao paraíso, que é a cidade de Deus, certo? E ele diz, seja no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Sabe o que isso me diz? Que o céu é um lugar muito real. Não é assim nas nuvens com espíritos que vêm e voltam, algo assim como uma visão espiritual. É um lugar real, tem construções, tem árvores, tem estradas. E o próprio Paulo esteve lá e não sabia se estava no seu corpo, não sabia se estava fora do corpo o tempo todo ali. Eu conheço muitas pessoas que estiveram no céu, sabe, pessoalmente conheço algumas e conheço outras, mas uma das minhas histórias favoritas de alguém que já esteve no céu é de um filho de um querido amigo meu. O seu pai estava na primeira noite do seu ministério, e isso foi lá atrás em 1979, aquela foi a primeira noite dele no ministério, ele estava começando no ministério, ele era xerife do condado de Los Angeles, ele era xerife ali, ok? Então ele deixou o trabalho de xerife, e ele era um cara enorme, tinha quase 2 metros, um cara grande, e ele estava na primeira noite do seu ministério, tinha voltado de uma pregação, ele entra em sua casa e a morte estava em todo lugar. E ele disse que conhecia a morte porque devido ao seu trabalho ele já tinha estado com ela muitas vezes. E lá estava sua esposa abaixada, num canto da escada, ali, chorando e dizendo Jesus, Jesus. E ele gritou e disse, o que está havendo? E ela não conseguia responder, ficava dizendo Jesus, Jesus. Ele subiu correndo as escadas, e quando entrou no banheiro, lá estava seu filho morto. E o que ele fez? Ele colocou uma pequena televisão no banheiro para assistir o futebol de segunda noite. Ele tinha 10 anos e puxou a televisão para dentro da banheira acidentalmente. Ele foi eletrocutado. E ele ficou morto por algum tempo. Como policial, ele tinha treinamento em primeiros socorros, e quando olhou para as pupilas dele estavam completamente dilatadas, a sua pele estava azul e ele estava gelado. Ele disse se eu ainda fosse xerife, ele disse se encontrasse essa situação eu teria chamado IML e pronunciado esse garoto como morto. Ele disse, mas agora eu era um homem de oração e de fé. E então ele disse, eu imediatamente comecei a orar, e fazer as técnicas de ressuscitação, respiração boca a boca, massagem cardíaca. Quando os paramédicos chegaram, eles continuaram, mas ele continuava orando. Por 45 minutos, ele continuou a orar. Os paramédicos começaram a ficar um pouco impacientes e pensaram, esse cara é um fanático, vamos sentar e esperar ele desistir. E de repente ele disse, pai, minha fé acabou, mas eu sei que existe outra fé. Ele disse, eu preciso dessa fé, o dom da fé achado em 1 Coríntios 12. Ele disse, eu preciso dela agora. Ele disse que assim que ele disse isso, ele sentiu algo tocando o topo da sua cabeça. E ele disse que ele sentiu descendo pela sua cabeça assim. E ele disse, quando chegou na minha boca, ele disse, de repente eu olhei para o meu filho e eu gritei essas palavras, você viverá e não morrerá em nome de Jesus. De repente aquela máquina, o monitor, começou bip, bip, bip. Os paramédicos ficaram malucos.
malucos, começaram a agarrá-lo, desceram as escadas com ele, e quando chegaram na ambulância, sua pele já estava na cor normal, suas pupilas voltaram ao normal, e ele ficou, meu Deus, temos um milagre, meu filho está vivo. Eles chegaram ao hospital, os médicos o chamaram em uma sala, ele estava tão empolgado, e disseram, olhe, o seu filho teve um problema sério que começou nos rins, e o termo leigo que eu posso usar é que o seu filho agora está vegetando, certo? Não houve atividade cerebral por muito tempo, e agora o seu filho vai ficar com a idade mental de um garoto de 3 anos, com um QI de 0.1. Um QI de 0.1. Se ele viver, ele vai ser basicamente um vegetal. Então, ele não recebeu aquilo, e ele continuou a orar, então... Ele estava certo que teve um milagre maravilhoso e deixa eu dizer, o seu filho ficou em coma por 7 meses. Ok? Nada por 7 meses. Ele continuou a fazer orações e cantar adoração, a pôr ministrações em fitas para seu filho ouvir. Ele não permitia que ninguém dissesse que seu filho não seria um ser humano normal. Depois de 7 longos meses, e acredite, é um testemunho longo por tudo que ele passou, um dia, 7 meses depois, ele estava no quarto, seu filho acordou. Ele olhou para o filho, perguntou o número do telefone e ele disse. Ele perguntou qual o número antigo do telefone, ele disse qual o meu nome, qual o seu nome, e ele foi respondendo. E a história completa é maravilhosa, ele se formou na escola, ele era presidente do Grêmio, ele foi para a universidade e se graduou com uma nota excepcional, e agora ele é graduado numa escola bíblica, e ele crê que tem chamado de evangelista, certo? Então... Aí é que a história fica boa. 3 dias depois que ele voltou do coma, o seu pai notou que havia um brilho no seu rosto. Ele olhou para o filho e disse, o que está acontecendo? Ele disse, pai, eu estive com Jesus. Ele disse, quando a televisão caiu na banheira, eu não senti nada. Ele disse, um anjo enorme, agarrou meu braço direito e me puxou para fora do meu corpo. Ele disse, e então começamos... a acelerar rapidamente, ele disse, chegamos na velocidade da luz e a coisa mais impressionante era que coisas começavam a se soltar quando chegamos na velocidade da luz. E ele disse, de repente, começamos a desacelerar e pousamos numa rua. Ele disse, a rua não era dourada. Ele disse, ela era de ouro puro. Ele disse, não era uma rua dourada, pai, não era uma rua dourada, era de ouro puro. E ele disse, eu fiquei orando e vi a cidade mais maravilhosa. E ele disse, havia árvores e flores, e ele disse, havia cores, como eu nunca vi, a vibração daquelas cores como eu nunca tinha visto antes, era como se as cores fossem diferentes ali, com um tom totalmente diferente. Ele disse, eu vi cores que nunca tinha visto na Terra. E ele disse, quando eu pousei nessa rua, eu fui cercado por um grupo de pessoas, e ele disse, pai, sabe quem eram? Eram todos os nossos parentes e amigos que morreram. E ele começou a dar o nome, ouçam, de pessoas que ele não conheceu. E ele disse, pai, eu vi fulano de tal. Quem é esse? E o seu pai ficou, esse é o seu tio-avô? Ele começou a dar o nome de pessoas que ele nunca tinha visto em sua vida e seu pai e mãe conheciam. Seu pai e sua mãe começaram a ficar impressionados. Ficavam, conte mais, conte mais. E ele disse, eu vi a Ofélia. Ofélia era uma mulher que sua mãe levou ao Senhor. Ela era vizinha deles, vivia acho que 2 casas depois. E ela, 1 mês e 2 semanas antes disso, tinha morrido. Ela também estava naquele grupo. Então ele disse, pai... Ele disse que estava todo aquele burburinho ali. Ele falou que de repente todo o grupo se abriu. E ele disse, lá estava Jesus. E de repente Jesus veio até mim e ele disse, pai, eu não tinha um corpo de 10 anos quando estava no céu. Eu tinha um corpo de um homem de 30 anos. Ele disse, eu tinha um corpo maduro. Ele disse, Jesus andou até mim e me deu as boas-vindas. E Jesus perguntou, você gostaria de ver a cidade? Ele disse, sim, eu adoraria ver a cidade. Ele disse, Jesus começou a me levar. E ele disse, espere, eu anotei isso aqui. Ele disse, havia flores. Ele disse, havia rochas. Ele disse, havia grama. E ele disse, é como se tudo estivesse mais vivo. E ele disse, por exemplo, se eu pisasse na grama, era como se a grama abrisse e depois voltasse para o lugar onde estava. Como você deixasse uma pegada e depois ela voltasse onde estava. Ele viu as mansões da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Jesus, na verdade, mostrou a ele as mansões deles. Ok? E ele disse eram maravilhosas, eram casas muito, muito bonitas. E ele disse que Jesus o levou pela cidade e era uma cidade enorme. Ele disse era enorme, havia momentos em que flutuávamos. Ele disse outras vezes eu aparecia nos lugares e outras eu andava. Sabe, podia fazer tudo. Você podia imediatamente desaparecer e aparecer em outro lugar, podia flutuar. Certo, não é verdade? Quando Jesus subiu, ele não flutuou.
certo? Jesus não desapareceu e apareceu em outro lugar. Ele disse, então Jesus me levou a um lugar e disse, eu tenho que te enviar de volta. E ele disse, não, eu não quero voltar. E então o Senhor o levou a um lugar onde abriu um véu e disse, aquele é seu pai, orando para você voltar. E ele disse, seu pai tem autoridade. Ele disse, então você vai voltar porque eu te chamei como evangelista. E então quando ele voltou, ele olhou para o seu pai e disse, se isso acontecer de novo, não me chame de volta. Sabe, isso é interessante, mas sabe, eu descobri que a maioria das pessoas que experimentaram o céu, sabe, elas não queriam voltar. Porque veja o que Paulo diz em Filipenses 1:23 na Amplificada. Ele diz, o meu intenso desejo é partir, ser livre desse mundo, ir adiante e estar com Cristo. Isto é muito, muito melhor. Note que ele não diz que é melhor. Ele não diz que é muito melhor, ele diz que é muito, muito melhor. Por que Paulo diz isso? Porque ele esteve no céu. Ele viu o céu. Por isso que Paulo podia dizer é muito, muito melhor do que estar aqui. Estão comigo? Então, como já mencionamos, nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos num corpo. E como eu mencionei em uma das horas anteriores, quando nascemos de novo, o que acontece? O nosso espírito se torna uma nova criação, certo? Somos um indivíduo completamente novo. Nascido de novo, naquele momento, naquela hora, a imagem de Cristo, nosso espírito se aperfeiçoa. Somos exatamente como ele é aqui na terra, certo? Ok? 1 João 4,17 diz, porque assim como ele é, assim somos nós aqui neste mundo, correto? A Bíblia diz que quando ele vier, nós o veremos e o conheceremos porque seremos como ele é. Nossos espíritos são feitos à imagem de Cristo no momento que nascemos de novo. Mas uma vez que nascemos de novo, aí começa o processo de salvação da alma. Repita, da alma. O que é a sua alma? A sua alma é a sua o quê? A sua mente, a sua vontade e as suas emoções. Ou podemos dizer seu intelecto, a sua vontade e suas emoções. Certo? Uma vez que você nasce de novo, então começa o processo da salvação da alma. Veja aqui Tiago 1,19. Então, meus amados irmãos, então a quem ele está falando? Está falando com crentes. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, meus irmãos, certo? Deixem de lado toda a impureza e acúmulo de maldade e acolhei com mansidão a palavra implantada, que é poderosa para salvar a sua alma. Ele está falando com crentes, meus irmãos. Ele diz, notem que a palavra implantada, repitam, implantada. A palavra implantada é poderosa para salvar as nossas almas. Então esse é um processo que leva tempo e esse é o único processo em que nós temos a responsabilidade de cooperar, seja retardando ou acelerando. Eu vou ler direto das minhas anotações. A alma é a única parte do homem onde podemos ajudar a determinar o nível da salvação. Se cooperamos ouvindo e agindo, aceleramos o processo, mas ao contrário, se não cooperarmos, com falta de obediência e de ação na palavra, retardamos. A transformação da nossa alma ou a salvação da nossa alma é crucial para terminarmos bem como crentes. A última parte a ser salva são nossos corpos. E eu quero ler em 2 Coríntios capítulo 5, vão comigo para lá. 2 Coríntios capítulo 5. E eu quero falar sobre a salvação dos nossos corpos. Então veja, no momento em que você nasce de novo, então a sua alma está num processo de ser transformada ou salva, certo? E então virá a salvação do corpo, repitam, do corpo. Certo? 2 Coríntios, capítulo 5, lemos, pois nós sabemos que quando essa tenda terrena, lembrem, eu estou lendo da Nova Tradução Viva e isso é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Pois sabemos que quando essa tenda terrena, e tenda seria nosso corpo, na qual vivemos for derrubada, quando morrermos e deixarmos esse corpo, teremos um lar no céu. Um corpo eterno, feito para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Nos desgastamos nesse corpo de agora e desejamos o dia em que colocaremos os nossos corpos celestiais como roupa nova, glória a Deus, porque nós não seremos espíritos sem corpos. Diga comigo, não seremos espíritos sem corpos. Mas colocaremos nossos novos corpos celestiais, ele diz, verso 4. Nossos corpos mortais nos fazem angustiar e gemer. Mas não é definitivamente o fato de querermos morrer e não termos corpos. Queremos passar aos nossos novos corpos, de forma que esses corpos mortais serão engolidos pela vida eterna. O próprio Deus nos preparou
para isso, e como garantia ele nos deu o seu Espírito Santo. Então estamos sempre confiantes, muito embora sabemos que enquanto vivemos nesses corpos, não estamos em casa com o Senhor. É por isso que nós vivemos por crer e não por ver, por fé e não por vista. Sim, estamos plenamente confiantes, e nós preferíamos, vejam isso, preferíamos estar fora desses corpos, porque aí estaríamos em casa com Deus. Esse é o desejo verdadeiro de todo crente. Você pode dizer amém? Então, em 1 Coríntios 15, verso 53, na NVI, Paulo diz o seguinte: pois esse corpo corruptível deve se revestir da incorruptibilidade e o corpo mortal da imortalidade. Os nossos corpos serão, agora ouça com atenção, nossos corpos não serão diferentes de Jesus, pois a Bíblia diz, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos capítulo 6, verso 5. O seremos também na semelhança da sua ressurreição, certo? Ele também fala em 1 João 3,2, que eu já citei antes. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. O corpo que teremos será igual ao corpo dele. Lembrem, ele é o primogênito de entre os mortos. Estão comigo? Ele é o primogênito de muitos irmãos. Então, se examinarmos o corpo de Jesus depois da ressurreição, vamos descobrir muito sobre como será o nosso corpo, não é verdade? Então vá comigo para o Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, por favor. Eu não sei vocês, mas eu fico muito empolgado com isso. Evangelho de João, capítulo 20. Certo, eu quero ler o verso 11. Maria permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outra aos pés. Então disseram, mulher, por que choras? Ela disse, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Agora veja o verso 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus disse a ela, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, disse a ele, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Jesus disse a ela, Maria. Ela se virou e disse, Rabone, que quer dizer mestre. Agora eu quero que vocês notem algo aqui. Quando ela viu Jesus, no seu corpo ressuscitado, ele não parecia um alien de ficção científica. Ela o confundiu com o jardineiro. Sabe o que isso me diz? Ele parecia um ser humano. Tinha um corpo muito similar ao nosso. E foi só quando ele disse Maria e ela ouviu a voz dele que ela o reconheceu. Então ela estava tendo uma visão. Ela estava tendo uma visão de Jesus. Bem, se você for para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, descobriremos. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Então a pergunta é, será que ela teve uma visão dele ou ela viu realmente carne? Evangelho de Lucas, capítulo 24, por favor. Eu quero começar no verso 36, a partir dele. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Pai seja convosco. Mas eles estavam surpresos e atemorizados e acreditavam terem visto um espírito. Em outras palavras, disseram, certo, estamos vendo um espírito porque, sabe, as portas estavam fechadas. Ficaram chocados. Eles sabiam que ninguém podia entrar, de repente Jesus aparece, sabe, isso não é hilário. Aqui vem Jesus no meio deles, assusta eles loucamente e ele diz, não tenho medo, fiquem em paz, sabe, que senso de humor Deus tem, não é? Então, verso 38, ele disse a eles, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao coração? Agora veja o verso 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então ele disse, me toquem, ponham as mãos em mim e apalpem, porque um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Notem que ele diz carne e osso, não diz carne, osso e sangue. Sabe por que todo o seu sangue foi aspergido no trono de Deus? Entenda, realmente é um trono de misericórdia, há uma sala do trono. Ele aspergiu todo o seu sangue no trono da misericórdia. E agora o que eu pessoalmente acredito que flui nas suas veias é a glória de Deus. Mas ele diz, me apalpem, porque espírito não tem carne e osso como eu tenho. Então vejam que Jesus tinha carne e ossos, e eu sei que nós também teremos carne e ossos, certo?
Porque a Bíblia diz que seremos na semelhança da sua ressurreição. Então Jesus podia comer comida? Bem, vocês devem saber a resposta. Vejam versos 41 a 43. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, estando admirados, Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele pegou e comeu na presença deles. Certo? Na presença deles. Então, ele comeu bem ali. Há outros 2 lugares em que ele comeu. Uma no caminho de Emaús, quando viu os discípulos e foi à casa deles e comeu. E outra quando preparou o café da manhã para eles à beira do mar e comeram peixe. Então, nós vamos poder comer, assim como Jesus podia comer. Estão comigo? O que mais poderemos fazer? Ele podia atravessar paredes e podia desaparecer. Vejam verso 31. 24, verso 31. Diz então seus olhos, isso foi quando ele estava com os discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então, isso explica como vamos poder viajar grandes distâncias quando estivermos no novo céu e na nova terra, também na cidade de Deus. Entenda isso, a cidade de Deus tem 3.000 quilômetros de comprimento, 3.000 quilômetros de largura e 3.000 quilômetros de altura. Compare isso com o tamanho dos Estados Unidos. É o tamanho da cidade. Como você pode ir da costa leste para o Kansas rápido assim? Você desaparece e reaparece. Era exatamente o que Jesus estava fazendo. Entendem agora? Então, vamos passar então para a realocação da cidade de Deus. Ela vai mesmo mudar de lugar, sabia disso? Certo? Primeiramente, antes de começarmos, deixa eu falar do que acontecerá aqui, certo? Depois que a era da igreja acabar, teremos uma tribulação de 7 anos, da qual a Bíblia fala claramente, certo? E nessa tribulação de 7 anos, em algum ponto, a igreja será arrebatada. A Bíblia é muito clara, Jesus descerá nas nuvens com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados. Então, isso vai acontecer em algum momento naqueles 7 anos. Algumas pessoas acreditam que será no começo, outras que será no meio e outras que será no final. Eu não vou falar disso. Quer saber por quê? Eu não quero perder o foco da mensagem. Seja no começo, seja no meio, seja no fim, esteja pronto, certo? Uma vez que os santos forem arrebatados, então a Bíblia diz que o homem de iniquidade será revelado nesses 7 anos e que ele vai unir o mundo e que eles vão entrar em guerra contra os santos e Jesus vai voltar. Estão comigo? E a Bíblia diz que em um dia Jesus vai esmagar o anticristo, o falso profeta e as nações que estão em guerra no vale de Meguido, que chamamos de Armagedon. Ele vai esmagá-los em um dia com uma espada que sai da sua boca, certo? Então a Bíblia diz que as aves terão um banquete. Por que terão um banquete? Por causa da carne das pessoas mortas. Porque Deus vai enviá-las e elas vão comer toda a carne. Então o que acontecerá é que Jesus vai organizar o seu governo na terra e haverá 1000 anos do reino de Cristo na terra. Quantos sabem que haverá pessoas que não terão se rebelado com o anticristo, não terão jurado fidelidade a ele, que vão sobreviver a isso e vão entrar no próximo período, o milênio, certo? Estão comigo? Haverá pessoas que entrarão nesse milênio, pessoas naturais, ok? E então haverá 2 tipos de pessoas na terra. Haverá os santos glorificados que retornarão com Jesus nos cavalos. E então teremos as pessoas naturais que o quê? Não juraram fidelidade ao anticristo, nem foram para a batalha do Armagedon para lutar. Estão comigo? Elas vão entrar no milênio. Então, nesse milênio... E deixa eu dizer isso antes de continuar. Não é difícil entender como esses 2 grupos vão se relacionar. Veja, eu e você seremos santos em corpos glorificados. Como se relacionar com pessoas com corpos naturais? Da mesma forma que Jesus fez com os discípulos, comeremos com elas, desapareceremos e reapareceremos, eles não poderão. Nos relacionaremos com elas assim como Jesus se relacionou com os 12 e com os 500. Ele apareceu e falou com eles depois da ressurreição, entendem? Eu acho que Deus nos deu um relance de como esses 2 grupos vão se relacionar quando mostrou Jesus com os discípulos, sabe, depois da ressurreição, estão entendendo? Vamos ver no livro de Miqueias, capítulo 4. Livro de Miqueias, capítulo 4, e vamos poder ler aqui sobre o milênio, sobre o reino milenar de Cristo. Diga amém se você achou. Ele diz nos últimos dias, notem, ele diz nos últimos dias, repitam, últimos dias. Deixa eu falar algo aqui.
Vocês lembram do Evangelho de João, hora 1, Evangelho de João? Jesus disse: as palavras que eu falo vão julgar vocês no último dia. Repitam, o último dia. Este é o julgamento do trono branco que ocorrerá no final do milênio. Notem que Miqueias diz nos últimos dias. Esses são os últimos dias, que é o reino milenar de Cristo. Ele não está falando de novo céu e nova terra. Ele está falando do reino milenar de Cristo. Nos últimos dias, o templo do Senhor, em Jerusalém, se tornará o lugar mais importante da terra. Por que isso? Porque Jesus reinará a partir de Jerusalém. E nós estaremos reinando com ele. Então, alguns de vocês talvez estejam no Brasil, outros estejam na área da Ásia, mas você estará governando, sabe? Será fantástico. Você está me vendo aqui, de repente eu desapareço. Ei, Jesus, eu quero falar com você sobre uma situação lá em Fiji. A ilha, sabe? Você me pôs lá, tem algo acontecendo aqui. E Jesus diz: faça isso e aquilo. Você desaparece e aparece lá. Não precisa entrar num avião. Veja, as pessoas naturais terão que viajar, ok? Nos últimos dias, o templo do Senhor em Jerusalém se tornará o lugar mais importante do mundo. Pessoas de todo o mundo irão lá para adorar. Muitas nações, repitam, muitas nações, dirão: venham, vamos à montanha do Senhor, ao templo do Deus de Israel. Lá ele nos ensinará seus caminhos e nós o obedeceremos. Pois naqueles dias os ensinamentos do Senhor e a sua palavra sairão de Jerusalém. O Senhor resolverá disputas internacionais. Todas as nações embainharão suas espadas e guardarão as suas lanças. Todas as guerras pararão. E o treinamento militar chegará ao fim. Não haverá guerras. Não haverá fome ou pestilência. Não haverá doenças. Não haverá tragédias. Não haverá terremotos. Não haverá nada disso. No milênio, estão comigo? Isso é maravilhoso. Todos, verso 4, todos viverão calmamente nas suas próprias casas, em paz e prosperidade, pois não haverá nada a temer, o Senhor Todo-Poderoso nos prometeu. Embora as nações ao nosso redor adorem ídolos, seguiremos o Senhor nosso Deus para todo sempre. Aí ele volta ao tempo dele, certo? Ele troca, volta ao contexto dele. Então, depois do reino de Cristo de 1000 anos, no final, Satanás será liberto por um curto tempo, a Bíblia diz. E ele irá outra vez tentar nações. E haverá nações que o quê? Vão se rebelar contra o Senhor. E sabe o que acontecerá? No momento, o fogo de Deus descerá do céu e completamente os devorará. Então o trono de Satanás será posto no lago de fogo para todo e todo sempre, para nunca mais tentar. Repitam, glória a Deus. Então, depois que o seu trono for lançado no lago de fogo para todo sempre, para não tentar outra vez, então vem o julgamento do grande trono branco. Mas então Deus vai purificar, ele vai limpar os céus e a terra com fogo, certo? E um novo céu e uma nova terra vão emergir, certo? Estão acompanhando? Podemos ler sobre isso em Apocalipse 21. Vamos lá comigo. Apocalipse 21. Então o julgamento do grande trono branco é o dia final. Depois disso a terra será purificada com fogo. E sabemos disso a partir do livro de Pedro. Eu quero ler no verso 1. Apocalipse 21, verso 1. Então eu vi um novo céu, repita, um novo céu, e uma nova terra, pois os céus velhos e a terra velha desapareceram, e o mar também se foi. Então João descreve a Nova Jerusalém, repita, a Nova Jerusalém. Ela desce lá de cima do céu para ser realocada na terra, literalmente, ela desce do céu. No Monte Sião, ela vem descendo do céu para a terra. Ok? Ela será fisicamente localizada na terra. A terra será o lar eterno de Deus. Então os lugares vão mudar. Agora, João dá uma descrição geral da cidade. Eu amo isso. Veja o verso 10. Então eu estou lendo na Nova Tradução Viva. Então ele me levou em espírito a uma grande e alta montanha e me mostrou toda a cidade de Jerusalém, descendo do céu de Deus. Ela estava cheia da glória de Deus e brilhava como uma joia preciosa, cristalina como jaspe, suas paredes amplas e altas, com 12 portões guardados por 12 anjos. Os nomes das 12 tribos de Israel escritos em cada portão. Havia 3 portões em cada lado, leste, norte, sul e oeste. Veja o verso 15. O anjo que falou comigo segurava em suas mãos uma barra de medida dourada para medir a cidade, os portões e as paredes. Quando ele mediu, descobriu que era um quadrado, tão longo quanto largo. Na verdade, tinha a forma de um cubo, pois sua largura, comprimento e altura tinham cada um 3.000 quilômetros. Então ele mediu as paredes e descobriu que elas tinham 65 metros de espessura.
o anjo havia usado uma medida humana. A parede era feita de jaspe e a cidade de puro ouro, cristalina como vidro. Então, certamente uma cidade muito opulenta, muito bonita, muito majestosa, uma cidade magnífica. Ok? Então, eu quero que você continue lendo aqui em Apocalipse 22, verso 1. E o anjo me mostrou um rio puro com a água da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, fazendo seu curso pelo meio da rua principal, isso é dentro da cidade, vem. E de cada lado do rio cresceu uma árvore da vida, levando 12 colheitas de frutas. Com uma colheita fresca a cada mês, as folhas eram usadas como remédios para curar as nações. Repitam, curar as nações. Nada mais será amaldiçoado, pois o trono de Deus e do Cordeiro estarão lá, e os servos o adorarão, e verão a sua face, e seu nome estará escrito em suas testas. E não haverá noite lá, nem necessidade de lâmpadas ou sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. Vocês notaram que ele disse verão sua face? O que foi negado a Moisés, nós vamos ver. Estão comigo, os que vencerem verão sua face. Agora notem que há algo muito interessante aqui. Ele fala sobre a cura das nações. Notaram? Vejam o verso 2, bem no fim. As folhas eram usadas como remédios para curar as nações. Viram isso? Quem serão essas nações? E vejam bem no final, no versículo 5, diz: eles reinarão para todo sempre. Quem reinará para todo sempre? Os santos. Então quem são as nações para quem os rios fluirão? Porque, deixa eu dizer algo a vocês, todos os santos vão viver na cidade de Deus. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. Certo? O nosso lar é na cidade de Deus. Quem são as nações? Bem, Isaías dá a resposta para isso. Vá para Isaías 65. Deixe marcado em Apocalipse, mas Isaías 65. Isso vai ficar interessante. Isaías 65, verso 17, por favor. Diga amém se você achou. Isaías 65, verso 17, lemos, veja, eu estou criando novos céus e nova terra, tão maravilhosos que ninguém mais vai pensar nos antigos. Agora olhe para mim. Muitas pessoas, quando leem essa passagem, elas incorretamente atribuem ao milênio. Isso não é o milênio. Miqueias fala do milênio, diz nos últimos dias. O último dia é o julgamento do grande trono branco. Isaías está falando do quê? Dos novos céus e terra. Estamos claramente agora no tempo, nos novos céus e nova terra, quando Jerusalém, a cidade de Deus, descer do céu, certo? Estão vendo isso? Veja, eu estou criando novos céus e nova terra tão maravilhosos que ninguém vai se lembrar dos antigos. Alegrem-se para sempre na minha criação e vejam, eu criarei Jerusalém como lugar de felicidade. O seu povo será uma fonte de alegria. Levarei alegria em Jerusalém, deleitarei meu povo, e o som de choro e lamento não será mais ouvido. Verso 20, não mais bebês morrerão com poucos dias, não mais adultos morrerão depois de viver uma vida inteira, não mais pessoas serão consideradas velhas com 100 anos, apenas pecadores morrerão jovens, se referindo a pecadores que morriam jovens. Nesses dias, em que dias? Repitam, nesses dias que dias? De novo céu e nova terra. Pessoas viverão em casas que construíram e comerão fruto das suas próprias vinhas. Não será como no passado, quando invasores tomavam casas e confiscavam as vinhas, pois meu povo viverá tanto quanto as árvores e terá tempo para desfrutar os seus ganhos. Não trabalharão em vão, seus filhos não serão lançados ao azar. São um povo abençoado pelo Senhor e seus filhos também são benditos. Eu responderei antes de me chamarem. Enquanto ainda estiverem falando comigo sobre suas necessidades, eu responderei suas orações. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, o leão comerá grama como o boi, cobras venenosas não atacarão mais. Nesses dias, ninguém será machucado ou destruído no meu santo monte. Eu, Senhor, tenho dito. Está falando de novos céus e terra. Mas espera aí, ele está falando de pessoas construindo casas, plantando vinhas e comendo do fruto das vinhas. Esses são os santos? Não, porque nossas casas já foram preparadas por Jesus. Mansões na cidade. Quem são essas pessoas? Quem são elas? Pode ser, ouçam, pode ser uma possibilidade que as pessoas que sobreviveram ao milênio, que não se rebelaram contra Deus, sobreviveram quando vieram novos céus e nova terra?
Veja, sabemos porque ele fala de bebês e tudo mais, sabemos que não são os santos, porque o que Jesus fala sobre os santos? Pois na ressurreição eles nem se casam nem se dão em casamento, são como os anjos de Deus. Mas ele está falando de bebês aqui. Mas ele está falando de bebês, pessoas, reprodução. Ok, uma possibilidade que pode ser questionada, e eu estou dizendo claramente, pode ser questionada, é que a humanidade pode passar por um período de 1000 anos e no final do milênio, ela pode receber uma oportunidade eterna se não tiverem se rebelado e ido com Satanás. Salmos 45:17 declara então as nações, veja, as nações te adorarão para todo sempre. Uma forma para entender essa possibilidade é ver essas pessoas como Adão e Eva antes da queda. Adão não foi criado para a morte. Quantos sabem, para viver para sempre? Certo? Então, somente os redimidos de Cristo com corpo glorificado habitarão na Nova Jerusalém. Entretanto, parece, de acordo com a Bíblia, que aqueles que terão corpos naturais poderão transitar e comer do fruto e adorar o Senhor. Isto pode ser visto nos escritos de João. Vamos voltar para Apocalipse 21. Volte para Apocalipse 21. Isso está aqui tão claro. Estamos falando de novos céus e nova terra, certo? 21, verso 1, certo? Veja o verso 24. As nações da terra andarão na sua luz, e os governantes do mundo virão e trarão a sua glória a ela. Suas portas jamais se fecharão ao terminar o dia, porque não haverá noite, e todas as nações trarão a sua glória e honra para a cidade. Está falando de novos céus e nova terra. Quem são as nações? Certo, eu vou ler direto do livro. A queda não dissuadiu Deus do seu plano eterno original para o homem na terra. Ele não criou Adão para morrer, o criou para viver para sempre, não é? Poderia Deus sofrer no final o fracasso do seu projeto por causa da desobediência do homem? Poderia Deus sofrer no final o fracasso do seu projeto por causa da desobediência do homem? Não, ao contrário, Deus reverteu a derrota do homem em bênção, reunindo dentre a humanidade caída um povo celestial glorificado. São os santos, você e eu. Através da redenção de Cristo, que finalmente reinaria sobre a humanidade na nova terra. Isso ajuda a entender as palavras de Jesus ao mordomo fiel. Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, dar-te-ei autoridade sobre 10 cidades. Lucas 19:17. Seriam essas cidades existentes no milênio e na era eterna de novos céus e nova terra? Eu não sei vocês, mas isso me empolga. Veja, quem vai governar e reinar? Se a Bíblia diz que reinaremos com Cristo, reinaremos sobre quem? Deus diz, eu terei um povo celestial, a imagem do meu filho que me ajudará a administrar o meu senhorio por toda a eternidade. Se a queda não tivesse ocorrido, Deus não teria uma classe glorificada de pessoas para ajudá-lo a administrar e governar sobre os assuntos da terra e do universo por todo sempre. Isaías 66, veja o verso 22. Tão certo, acharam, diga amém. Ele diz, tão certo quanto meus novos céus e minha nova terra permanecerão, também vocês serão sempre o meu povo. Com um nome que nunca desaparecerá, diz o Senhor, toda a humanidade virá adorar-me. De semana a semana e de mês a mês. E ao saírem verão os corpos mortos daqueles que se rebelaram contra mim, porque os vermes que os devoram jamais morrem, e o fogo que os queima jamais se apagará, todos os que passarem por eles o verão com absoluto horror. Você vê que Deus diz que do lado de fora da cidade haverá um lugar onde as pessoas poderão olhar para baixo e ver as almas atormentadas, queimando no inferno o lago de fogo para todos sempre. Poderia Deus, na sua sabedoria, dizer, eu farei isso para ser um grande estímulo para as pessoas não se rebelarem contra mim? Porque lembrem, Lúcifer se rebelou quando ele não era o tentador. Mas agora quando virmos os corpos daquele que estão sendo o quê? Punidos para sempre, Satanás e todos aqueles que com ele rejeitaram Jesus, será um forte estímulo para as pessoas dos novos céus e nova terra que vivem nas cidades nunca fazerem isso de novo. Tem muita coisa dita nessa Bíblia que quando a gente coloca junto fica interessante, não é? Receberam algo aqui? Vejo vocês na próxima hora. Next, in Hour 7, John asks, who determines how we will spend eternity? What part do motives play in our destiny? How do we prepare for our eternal future? These questions and others will be considered next in John's teaching, The Judgment Seat of Christ.